A gente tava conversando na hora do almoço e você tava me contando que você remoeu durante semanas, né, essa questão aí que aconteceu dos reacts, né? Sim. Pô, isso é uma injustiça, eu luto com injustiças, não é o dinheiro, o tanto que isso tirou o seu sono essas semanas pra você chegar nessa decisão. Claro, sim, sim. E adentrando neste assunto, Rodrigão, mesmo se fosse pelo dinheiro exclusivamente, eu estava no direito de requerer aquilo. Então, quem vem ao meu perfil pessoal falar ganancioso, essa pessoa é injusta. É simplesmente injusta. As pessoas que trabalham devem ser remuneradas pelo seu trabalho. Claro. Simples. Eu sei onde a gente vai passar, mas para quem estiver aqui e não estiver entendendo, o que é a história? O que começou essa história? A história começou com eu sou, como os meninos dizem, low profile. Eu não entendo de internet. E isso me dá muito problema. Por quê? Porque eu trabalho com internet e não entendo de internet. Uma coisa que já mudou lá na Honda, falei com o Isaac ontem. Falei assim, eu vou parar de mandar abraço para as pessoas que você só chega e fala assim, fulano tá pedindo um abraço. Vou parar. Por quê? Porque eu sou de fato low profile. Então, às vezes, chega alguém e fala assim, manda um abraço para fulano. Aí eu vou lá e falo assim, um abraço para fulano. Fulano tem um canal. Manda um abraço para fulano, que fulano tem um canal. Eu estou fazendo aquilo por carinho, porque a pessoa segue o trabalho. Sim. E por respeito, e para ser uma pessoa legal, né? Mas não significa que eu conheço aquela pessoa, ou que eu consumo o conteúdo daquela pessoa, ou estou autorizando de forma tácita nada. Mas é como se você estivesse validando. Eu estou mandando um abraço para alguém. Você meio que validou o cara. Na cabeça das pessoas Sim. mas não é o que está acontecendo. Eu estou mandando um abraço. Sim. Como, por exemplo, você falar para mim agora assim, manda um abraço pro João. Eu vou falar, abraço, João. Isso acontece. E aí eu comecei a perceber que isso está me gerando problema. Por quê? Porque, de uns tempos para cá, o pessoal começou a transformar as reportagens, algumas pessoas começaram a transformar as reportagens da Honda em entretenimento. E eu nunca gostei disso. E eu nunca escondi isso. Eu sempre falei que a Honda é jornalismo. A Honda não é entretenimento. Porque se eu aceitar transformar a Honda em entretenimento, eu estou sendo sacana com o consumidor que está do meu lado sofrendo. Sofrimento de alguém é entretenimento? Pra mim não é. E tem um consumidor sofrendo, então aquilo não é entretenimento. Aquilo é jornalismo. Imagina a dona Maria que participou de uma reportagem, chamou bem, porque ela, enfim, comprou uma geladeira na loja tal e esculacharam ela naquele momento. Agora ela tá vendo que o vídeo, a reportagem dela foi transformada no entretenimento que as pessoas estão rindo. Nunca gostei disso. Nunca gostei. E eu sempre falei, a Honda é jornalismo. Sempre que alguém falava entretenimento, eu dava um jeito assim, sutil de corrigir e tal. Mas, eu também, lado a lado com isso, sou uma pessoa educada. Sou uma pessoa educada. Se tem alguém falando que gosta do meu trabalho, não tem por que eu tratar essa pessoa com falta de educação. Eu vou dizer, que legal, bacana, não sei o quê. Eu sou sempre assim. E aí, começaram a aparecer algumas pessoas falando assim, às vezes, quando eu tava fazendo live, porque eu teve uma época que eu fiz muitas lives, né? Te assisti pelo Brino, manda um salve pro Brino, alguma coisa assim. Então, eu tenho uma memória visual muito boa. Então, ler aquele nome Brino marcou na minha cabeça. Mas eu não, como eu falei, eu sou low profile e não entendo internet. Pra mim tava tudo ok. Até que um dia, eu estava em uma live, aí alguém mandou um superchat. Aí o superchat tava lá, Bruninho Zor, falando alguma coisa que eu não me recordo o que é. Aí, ele tava falando que era o Brino. Isso mesmo. Aí eu falei, tem o superchat do Bruninho Zor, não sei o que, Brino. Aí eu falei, então é você. Por quê? Porque sim, naquele momento, então é essa pessoa que o pessoal tá falando, tá fazendo react, não sei o que. Aí eu fui assim, legal. Eu imaginei que eu estivesse sendo. Fui educado, porque as pessoas ficam de toda forma buscando encontrar em mim algum ponto pra ela falar que eu sou soberbo, que eu sou arrogante. Imagina se eu não fosse educado. Então fui educado, nossa, que bacana, legal. Algumas pessoas falaram alguma coisa que eu falei assim. Então é você e tal. Beleza, na minha cabeça eu fui legal com alguém que supostamente estava fazendo o react do meu trabalho. Beleza. Até que um dia, eu não me recordo como... Tá, obrigado. Eu não me recordo como, mas
nós tivemos o WhatsApp um do outro. Eu tô falando que eu não me recordo como, porque de fato eu não me recordo como. Eu suspeito que ele tenha mandado no Instagram da Honda. E algum assessor passou eu suspeito que sim. Mas de fato não me recordo como. E aí, não, foi no Instagram. Ele mandou no Instagram, áudio no inbox. Não, cara, legal. O pessoal endoidou muito pelos reacts que eu faço. No dia que você vier em São Paulo, a gente podia gravar alguma coisa juntos. Novamente, eu fui educado. Falei, não, claro, quando for a São Paulo, a gente grava alguma coisa juntos. Por quê? Qualquer pessoa que falar que quer gravar alguma coisa junto comigo pra levar a defesa do consumidor, eu vou fechar as portas? Claro que não. Você vai aceitar. Eu vou aceitar, porque se é defesa do consumidor, vamos aceitar. Ok. Só que aí nós trocamos WhatsApp. Sim, é uma pessoa legal. Ele é uma pessoa legal. Divertida. Eu não tenho que negar isso. É uma pessoa legal, divertida. Falou isso. Nossa, pessoal indóide aqui, você tem que vir a São Paulo de gravar alguma coisa. Beleza. Até que, então, isso ficou meio que interpretado, não sei se ficou interpretado, como se eu consumisse os reacts que ele grava e como se eu tivesse falando assim, pode gravar os reacts, pode fazer os reacts da Honda e tal. Mas não. Mas eu não tinha feito essa autorização expressa, mas também a minha vida é tão cheia de coisas. Eu gravo na Paraíba, gravo no Distrito Federal, gravo em Minas Gerais, isso tudo, que eu não fico em redes sociais. E você, na verdade, até então você nunca nem tinha visto nenhum react dele? Não. Nunca viu nenhum? Não, eu não tinha assistido. Sabe nem o que ele tava falando. E pra quem não te conhece, estuda em tempo integral, né, Ben? Estuda em tempo integral. Integral, é foda. Mas... E aí, eu fui, beleza. Pronto. Aí até que a gente descobriu que estava havendo, então, uma recorrência. Ou seja, ele estava publicando reacts toda semana das reportagens da Honda. Já não era mais um react assim. O Robertinho pegou uma reportagem. Deixa eu reagir a essa reportagem aqui. Pai, fez. Não. Tinha virado um produto do canal. Mas isso já acontecia antes. Inclusive, a gente até conversou aqui internamente. Sim. Te interrompendo mais. Não, fica à vontade, vez, tranquilamente. Né, e fazendo o advogado do diabo aqui, né? Que você chegou aqui, toda vez a galera, Ben Mendes, dessa vez você veio, pessoal. Ih, velho, esse Ben Mendes aí, dessa vez ia tá errado. Tudo bem. Dessa vez ia tá errado, né? Sim. Por que tá errado? Não, porque da primeira vez que ele veio aqui, a gente conversou do Casimiro. Sim. Né? Você pegou e mandou um abraço pro Casimiro, agradeceu o trabalho que o Casimiro fazia e tal. Ok. E nessa época o Casimiro fazia um trabalho constante com a Honda também, né? Sempre ele tava vendo vídeos da Honda e não tinha problema com isso naquele tempo, né? Não tinha problema por uma questão simples. Não tinha chegado ao meu conhecimento, o Casimiro estava transformando aquilo em um produto para lucrar. Esse é o ponto. Você ia É óbvio. Conversar. É óbvio. Isso é injustiça, gente. E quando é que a gente tem que normalizar um negócio desse? Cara, se eu ficar sabendo, embora ele seja familiar seu, né? Familiar. Mas, por exemplo, se esse rapaz fosse um trabalhador que tá aqui e não tá recebendo salário. Cara, eu não posso concordar com isso. Mas as pessoas normalizaram isso. E ainda falam, quando era o Casemiro você gostava. Vocês querem voltar ao Casemiro? A gente pode voltar ao Casemiro. O Casemiro foi a mesma coisa. Começou a reagir. As pessoas começaram a falar... não falaram Casemiro, eles falavam as frases que ele falava. Simplesmente Ben Mendes, não sei o quê. Aí eu, gente, o que é isso? Aí eu achava que o Casemiro era o jogador de futebol, o Casemiro. Eu falei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Fui descobrir... O Ben Low tava lá. Tava... E quando eu descobri, foi uma coisa, assim, pra mim, muito complicada de lidar pela minha personalidade tímido, porque eu falei assim, agora, o que eu faço? Entendeu? Porque as pessoas começaram a perguntar, todo podcast que eu ia, e aí, como é que foi o Casemiro reagindo ao seu vídeo e tal? Aí, o Gabriel, que era meu assessor à época, que você conheceu, veio a ideia de fazer o seguinte, Benoni, já que você é tímido, então vamos fazer o seguinte, você não vai conseguir falar, faz um react do react, mostre você assistindo o vídeo do Casemiro, te reagindo. Eu fiz isso. Então, devo ter gravado uns 2, 3 episódios vendo o Casemiro reagindo. Então, ficou pacificado isso. Até que o Casemiro parou de reagir. Por quê? Porque ele parava de reagir sempre que os reacts dele, ao invés de ajudar, começavam a atrapalhar os canais. Porque as pessoas começavam a preferir assistir e ele parava. Entendi. Ética. E aí, ok. Passou essa história e eu não consumo muito essas coisas. Beleza, tá tudo bem.
Mas é uma coisa que é importante se falar aqui, Rodrigão, é que a gente tem que ser justo. Cara, o seu podcast hoje, ele conta com... Deixa eu ver aqui. Quantos inscritos que tem no seu canal? Quase 390 mil. Inclusive, se inscreve aí, galera. Ajuda o Quase 390 mil inscritos. Bater os 400, hein? Cara, imagina eu chegar e depois de amanhã eu falar assim... Eu que dei carreira pro Rodrigão e pro Robertinho. Eu que dei carreira pro podcast Três Irmãos. Cara, que é isso? Que é isso? Eu estou num podcast que já tem um trabalho consolidado, 390 e... não sei quantos mil inscritos. Eu posso contribuir, e como é um podcast de entrevista, eu posso contribuir para que ele se torne mais conhecido. Mas eu não posso falar que eu que dei carreira para vocês, porque isso aí, além de tudo, é uma desonestidade. Quando o Casemiro reagiu ao primeiro, o negócio é que as pessoas esquecem que eu sou jornalista. E elas esquecem que eu sou advogado. Toda vez que eu vier a público falar alguma coisa, é porque eu já tenho um acervo probatório do que eu vou falar. Isso é o mínimo que a minha profissão existe. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar também sobre um rapaz, um tal de Michael Kister, que, assim, eu não sei se ele recebeu dinheiro para falar, porque a vergonha que ele produziu, um vídeo completamente absurdo, antijurídico, ele só pode ter recebido algum dinheiro para fazer uma besteira daquela. Porque de graça uma pessoa fazer um negócio daquele, para mim é absurdo. Mas, quando eu gravei essa reportagem sobre o Brino, eu já tinha todo o acervo probatório, eu só precisava de mais um. E consegui depois da publicação. Quando o Casemiro começou a reagir, o canal tinha exatamente 592 mil inscritos. E sabe qual foi a primeira reportagem que o Casemiro reagiu? Há uma reportagem que entra todo mundo, que tem que dar um ônibus pra levar a bandidade toda. Tinha 1.190.000 visualizações. Sim, já tinha. Sim. E aí ele começou a reagir. Falar que o Casemiro me deu uma carreira é desonestidade. Com essa pessoa eu não quero nem conversar. Por quê? Porque dar uma carreira é se eu tivesse um canal com 100 inscritos, 50 inscritos, e aí ele fizesse o canal se transformar em 592 mil. Agora, o canal já tinha 592 mil. O canal já tinha reportagens que performavam 1 milhão de visualizações. Ele começou a reagir. E detalhe que as pessoas não sabem. Canais de react não geram inscritos no canal de quem ele está reagindo. É muito pouco. O número é muito pouco. A prova disso é que eu vou mostrar também. Eu vou provar aqui, porque as pessoas gritaram... Você mapeou isso aí? Claro. As pessoas gritaram na rede que eu tinha dado um tiro no pé, que agora a Honda tinha acabado, que eu falei do Brino. Eu vou mostrar aqui em tempo real quantas pessoas que foram embora. Sabe por que o número de pessoas que foram embora é baixo? É porque o número de pessoas que vêm para um canal de jornalismo, por exemplo, por causa de react, é um número muito baixo. O canal estava com 592 mil inscritos. Quando o Casemiro parou de reagir, pode ser que o canal tenha... Quando ele parou, tinha lá, sei lá, 650 mil no máximo. Então vamos pensar assim, o Casemiro trouxe 50 mil inscritos pro seu canal. 10% do que... É um número bom? Mas é 10% só do que eu já tinha construído, né? Beleza. E aí, depois que o Casemiro parou, o canal continuou. Ele é um acelerador, na verdade, porque você continua crescendo, você continua trabalhando, o algoritmo... Você não acha que talvez é um problema de como a pessoa se expressa, né? E talvez também não poderia ser considerado irrelevante? Vou te dar um exemplo, né? Recentemente alguém comentou numa postagem falando, o Três Irmãos é o que é graças ao Padre Fábio. O Padre Fábio estourou o Três Irmãos. Isso é injusto. Isso tem um cara que é do Jones, assim, que eu até entendo, sim, mas, cara... Tá tudo bem se falar isso, sabe? Ok, mas é injusto. Existe uma contribuição expressiva do Padre Fábio aqui no canal. E é algo de mão dupla. A gente também contribuiu pra ele. Ele chegou aqui com 10 mil inscritos. Hoje o Padre Fábio tá com 800 mil inscritos. Você veio pra cá, primeiro episódio seu aqui, eu acho que o Três Irmãos não tinha 10 mil inscritos. Não tinha não. A gente era...
sabe? Não tinha. Extremamente pequeno. E ajudou pra caramba. A gente falou, um dos vídeos mais vistos do canal nosso é o seu vídeo, né? Sim. Durante tempos aí. Mas eu seria desonesto se eu dissesse que quem deu a carreira pra vocês sou eu. Carreira não é construída assim. Sim, mas às vezes é uma forma de comunicar, Não, eu sou comunicador. Eu sei julgar a forma de comunicar. Vou te dar outro exemplo aqui, por exemplo. O Luigi faz react do nosso canal. Né? Cara, eu tenho certeza do Robertinho também, a gente nunca conversou sobre isso, mas eu sou extremamente grato. Não, você não é grato, não? Deixa eu te dizer uma coisa, ô Rodrigão. Existe uma diferença. Não dá pra você fazer essa comparação do seu canal com o canal da Honda. Por quê? Porque essa pessoa que faz o react aí, eu sou capaz de apostar com você que ela não faz do episódio inteiro. Ela faz o corte. Tá. O seu ele pegava... São parâmetros completamente diferentes. Então aí pode ajudar. Por quê? Porque eu assisti lá no react um corte. Uai, essa entrevista pegou fogo, hein? Vou assistir. Aí eu vou pro seu canal consumir o conteúdo. Pra consumir tudo. Agora, se ele reage ao conteúdo inteiro da entrevista, ele está ajudando o canal onde, meu Deus? Pra que você vai pro canal, sendo que você já assistiu tudo na íntegra no canal do Reactor? Então não faz sentido, não ajuda. O Casimiro não fez isso, mas o... Não, o Casimiro também fez. O Casimiro também reagiu a tudo. Mas, ok. Mas não a todos. Mas não transformou em um produto que eu saiba. Porque as pessoas estão me cobrando. Por que você não foi em cima do Casimiro? Porque nunca chegou ao meu conhecimento. O Casimiro estava me tratando diferente do que ele estava tratando das outras pessoas que ele reagia. Só por causa disso. Porque se algum dia chegar... Olha bem, o Casemiro pagava, porque ele reagia também ao... Sei lá, de férias com a sogra. Isso. O Casemiro pagava metade pro de férias com a sogra. Só que você que não pagar. Aí, o mesmo senso de justiça vai descer sobre mim e eu vou atrás do Casemiro do mesmo jeito. O problema pra mim aqui foi o quê? Foi que nós descobrimos que o senhor rapaz que estava fazendo lá os reacts da Honda do consumidor e transformando em produto rentável, ele estava nos tratando com diferença dos demais. Ele pagava 50% do pesadelo na cozinha, por exemplo, e não quis pagar a gente. Porque a história... Eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu. Por favor. Porque as pessoas pensam que assim, que foi só isso. Aí eu falei, ele foi oferecer o 25. Não teve nada disso. Mas ok. Então, expliquei essa questão do Casemiro. Não, o Casemiro não me deu carreira. De jeito nenhum. O Casemiro chegou, o canal já era grande. O Casemiro deve ter trazido aí com seus reacts. Vamos colocar, se trouxe muito, ele trouxe mais 50 mil pessoas, por exemplo, que é 10% do que nós já tínhamos. Foi um momento importante ali na carreira que levou a Honda para pessoas que gostavam de futebol e tal. Mas o trabalho teve que continuar depois. Eu vou explicar para vocês. Se eu tivesse que falar que alguém, eu devo a minha carreira a alguém por causa de internet, depois vocês vão descobrir quem. Aí eu falo pra vocês quem. Por quê? Porque o algoritmo do YouTube manda os meus vídeos com base no gosto de quem está assistindo. Isso é que traz inscrito de fato pro canal. Entende? Então quem gosta de podcast, aí começa a clicar no seu canal. Então pronto. Mas aí, ok. Então a vida continuou e tal, e eu não vou ficar, eu não tenho nem tempo pra ficar vasculhando. Quem tá fazendo react? Quem tá fazendo react? Pra mim nada. Mas quando chegou essa questão do Brino, quando a gente viu que tava um negócio muito recorrente, aí eu tive uma conversa com ele, e não era sobre direitos autorais, era uma conversa sobre como ele fazia pra conseguir reagir a um determinado quadro lá. Aí ele vai e diz... que aquilo que vocês escutaram na reportagem, que ele fez uma manobra que não era legal de fazer, ou seja, ele sabe que não era legal de fazer, e aí ele conversou com o pessoal e agora 50% da monetização vai para esse canal e 50% fica com ele. No dia que eu escutei isso, todos os dias eu remoía na minha cabeça. Não o sentimento de nada, era o sentimento de que isso é injustiça. Essa pessoa não pode gostar de mim. Porque se eu gosto de você, eu pago o quanto você merece receber. Importância, Não tem como eu falar com você... Não é preço, é valor, né? Exatamente. Não tem como eu falar... A Viola Davis, ela teve uma entrevista uma vez que ela fala um negócio desse. As pessoas falavam assim, mas você é tão grande quanto a Meryl Streep. Aí ela falou assim... sou tão boa quanto a Meryl Streep, então me pague
o tanto que vocês pagam a Meryl Streep, o tanto que eu mereço. Né? Porque não adianta, eu vou falar que você é e na hora de mostrar na realidade eu te trato com diferença. Então, ok. Aí, desde aquele dia, começou na minha cabeça pensar, meu Deus, mas tá errado, isso não tá justo, isso não é certo. Então essa pessoa não gosta da gente. Essa pessoa, na verdade, viu, foi uma oportunidade de faturar e faturar alto em cima da gente, porque tá achando que eu sou idiota. E beleza, aí o tempo foi passando e eu fui vendo que continuava. E uma constatação que nós fizemos. Ele reage a vários outros programas também. A Ronda do Consumidor era recorde de audiência, ou seja, era um produto rentável para ele. O melhor produto que ele tinha em mãos. Então faltou inclusive tino comercial aí. Né? Porque hoje ele deixou de faturar no mínimo R$80 mil por mês depois dessa confusão que teve com a gente. Isso é o mínimo. Eu trabalho com o YouTube, eu sei, vocês trabalham com o YouTube. Ele publicava uma reportagem por semana, a reportagem batia aí 1 milhão de visualização por mês e era... que a retenção é alta, é o mínimo. Que deixou de... Por quê? Porque quis tudo e não teve nada. Porque eu não tô aqui pra ser feito de otário. 80 mil. Certo? No mínimo. Beleza. Mas ok. Aí, aquilo batendo na minha cabeça e tal. Aí eu falei assim, um dia com o Isaac. Isaac, entra em contato com o Brino. Por quê? Porque eu pensei assim, ele gosta da gente, né? Tá usando seu trabalho. Tá difícil acreditar que gosta, mas então, eu vou acreditar que gosta. E vamos falar pra ele fazer com a gente a mesma coisa que ele faz com o tal programa lá. Tal qual foi a minha surpresa, que ele negou sumariamente. Quem assiste a minha reportagem pensa que é o seguinte, que a gente falou, ele falou, não, tudo bem, vamos fazer 25%. Ele teve uma negativa. Ele disse que não ia fazer. Mas você aceitaria negociações também? 50%, tipo, claro. Não, 50%. Porque é justo. Oferecesse então, 25, não, 20, não, porque é justo. Sim. É justo, pau cara. Que dá em Sim, Chico, vai dar pro Exatamente. Francisco. É justiça. Não é 51, você não quer 60, você não quer 80. Não. O que rola com o outro, rola com você. É claro. É justiça. Mas beleza. Aí, não, foi negado, ele negou. Aí o Isaac me mandou aquelas mensagens e tal, dele negando. Aí eu, gente, não é possível. Isso era uma comunicação direta? Não era uma assessoria dele? Não, era com ele. O WhatsApp pessoal dele. E aí, negou. Eu falei, não é possível. O que eu fiz? Eu gravei um áudio pra ele. E eu falei pra ele que eu pensava que ele gostava do trabalho e tal. Então eu tive uma conversa com ele, assim, sincera, né? Por áudio, de WhatsApp. E aí, era tarde da noite. No outro dia tinha uma mensagem lá que ele mandou pra mim. Bem, podemos conversar sobre os reacts? Só que aí, como passou a noite, no outro dia o advogado dele já entrou em contato com o Isaac, negando. Não teve aquela coisa assim, o advogado tá entrando em contato pra gente falar assim, legal, vamos fazer... Não, é negando. Ou o primeiro contato do advogado foi depois do meu áudio. Eu acho que o primeiro contato do advogado foi sobre 25%. Ou foi negando. Eu vou confirmar com o Isaac. O Isaac estiver assistindo, ele manda aqui pra mim agora. Mas houve uma negativa. Ou seja, não dá pra gente fazer conforme vocês estão propondo. Beleza. Aí, o Isaac argumentou, porque o Isaac é todo tranquilo, o Isaac é calmo. Aí chegou a proposta lá dos 25%. Fazer 25% e não fazer retroativo e tal. E nós vamos falar sobre a lei, tá? Tem a lei aqui, eu vou trazer a lei. Por quê? Porque, como eu falei, teve um rapaz que pegou o bonde pela janela e publicou um vídeo. Esse vídeo eu assisti, que me dá vergonha. Porque se ele tivesse pedido uma assessoria jurídica, ele veria que o que ele falou é completamente... É tolo, cara. Assim, é uma coisa absurda que eu teria vergonha. E se ele tiver caráter, ele vai precisar de fazer um novo vídeo falando, pessoal, eu estava completamente errado. Foi uma aberração jurídica. Foi uma aberração que eu falei, que é o Michael Kister. Mas ok, aí veio a proposta lá do tal dos 25%, só que a proposta dos 25% veio junto com aquela questão, eu vou trazer para você uma humilhação e vou te dar uma esmola de 25%. Por quê? Era depreciando. Eu interpretei como depreciando o nosso trabalho, dizendo que a gente estava se comparando com um programa que era sucesso de audiência na televisão. Cara, isso não interessa. Nós não estamos falando de televisão, nós estamos falando de internet. E na internet os números mostram que a Ronda estava sendo o quê? O recorde de audiência do canal dele. Eram os dois. A Ronda e o Pesadelo na Cozinha. Entendeu? Todos os outros quadros que ele... Inclusive ele trouxe também outras reportagens dos céus e tal. Aí eu falei das reportagens dos céus. Por que as reportagens dos céus
as nossas, tinham mais visualização no canal dele. Porque a linguagem do Celso é mais televisiva. A nossa linguagem é mais internet. Então casou bem com o programa dele e era o recorde de audiência. Aí o cara veio tentar tratar com menoscabo e tal. Aí eu falei com o Isaac, senhor Isaac, não dá, cara. Não dá. Eu não consigo lidar com isso. Pra mim isso é injustiça. Agora pra mim tá claro que não gosta coisa nenhuma, porque quem gosta trata de forma justa. E aí eu fui e fiz a reportagem. E eu não me arrependo, eu faria ela 10 vezes de novo, se fosse necessário. Por quê? Porque hoje eu tenho a seguinte prova para trazer para a audiência de vocês. Vamos lá, eu vou abrir aqui o YouTube Studio, né? Que é onde... Isso, o Isaac mandou mensagem aqui que foi negando. O primeiro contato do advogado não foi oferecendo 25%. Foi negando. Reforçando que o Brino tinha falado. Não vamos pagar nada pra você, não. Ele negou de pronto. Negou. Aí o Isaac tá mandando aqui, ó. Negando, depois 25%. Deixa eu abrir aqui, ó. Ele tava tentando negociar ali. Vai ganhar, não vou pagar nada. Ele tava tentando fazer eu aceitar. Vou dar 25 agora, bom. Não, ele tava tentando fazer eu aceitar. Aqui, ó, o Isaac mandou assim, ó. Negando, depois 25. Então, primeiro contato, o Brino negou. Depois o advogado negou também. Aí depois de algumas argumentações do Isaac, aí ofereceu 25. Entende? E aí, ok. Cara, sabe o que eu acho muito louco, assim? Tipo, ele reagia a você, consumia você, mas ele não te conhecia, pô. Não conhece. Se a pessoa te conhece, sabe que você não aceitaria isso jamais. Não aceitaria injustiça. Não aceitaria. E aí, vamos lá. Eu falei com vocês que eu iria trazer provas, certo? Então, vamos lá. A reportagem foi publicada no dia... Há 6 dias. Há 6 dias a reportagem de quem me deu a carreira... Porque eu tô tendo de ouvir de adolescente, você é ingrato. Fulano te deu a carreira. E tem desonestos vagabundos, cara, que estão falando o seguinte, que eu deveria agradecer que eu sou ganancioso. Então quer dizer que você vai trabalhar para uma empresa, você vai dar lucro para essa empresa, e quando você falar assim, então, cadê meu salário, você é ganancioso? É assim que eu tô sendo tratado. Mas ok, é coisa de vagabundo mesmo. Uma pessoa para falar um negócio desse, ela não tem nenhuma sombra de honestidade. A reportagem foi publicada há 6 dias. Então, eu ganhei uma carreira dele, ele que me deu uma carreira. Aí eu vou pegar aqui o número de inscritos do canal e eu virei aqui... Qual câmera? A câmera é aquela lá? O seu é 1.700.000. Não. Eu vou te mostrar quem saiu. O Brino deu uma carreira pro Ben Mendes. O Ben Mendes deu um tiro no pé com esse vídeo. Agora acabou a Ronda do Consumidor. Acabou esse canal. A reportagem foi publicada há 6 dias. Cara, qual câmera que é que eu mostro? Já tá, né? Foca aqui, por favor. Consegue? Eu vou lá. O Pedão vai direcionar aí. Olha quantas pessoas saíram do canal. Deu não? Eu falo e vocês atestam. Printa, se você quiser printar aí e me mandar, o Pedro põe na tela. Então perfeito. Perfeito. Aí, Pedão põe na tela, acho que é melhor. Tá, mandar pra você. Aí a galera vê. Porque se ele me deu uma carreira e eu dei um tiro no pé e acabou o canal da Honda, era pra Honda perder aí no mínimo 1 milhão de inscritos. Ou no mínimo 500 mil inscritos. Que loucura. Quantos? A Honda parece só cresce. Quantos inscritos que perdeu? Eu mandei pra você? Perdeu nada, porra. Não, perdeu. Não, perdeu aqui, mas depois retornou. Quanto? Tem uma curva barriguda vai aparecer lá? 2.400 inscritos. Não. Não é isso aqui? Não. Ué. Então mandei o errado. Do dia 18 até o dia 20, 2.400. Não, menos 7 mil. Menos 7.164 inscritos. Coloca aí na tem tela, todo um período aqui, que a gente tá mentindo também. Tem todo um período aqui. Colocou? Tá. 7.146 adolescentes birrentos e desonestos foram embora porque não aguentaram ouvir uma porção de verdades. Que é injustiça. Cadê? O dia que perdeu mais foi 2.400, né? Deu uma queda Exatamente. Aqui. Mas no total perdeu 7 mil inscritos. Aí eu vou fazer uma questão matemática com vocês. Me ajudem aí. O canal, o vídeo foi visto por... Olha lá, olha cá. Ó, os últimos 7 dias, menos 7.164 inscritos. Eu tenho que ficar calado diante dessa injustiça. Eu tenho que aceitar uma pessoa menosprezar um trabalho tão sério como o da Honda, porque essa pessoa me deu uma carreira, eu tenho de ser grato, eu tô dando tiro no pé,
de um canal de 1.798.000 inscritos, vai embora 7.164 pessoas. Ô, pessoal, onde foi que esse pessoal amarrou o burro? Rodrigão, onde que esse pessoal, no alto da sua soberba, que entorpecente que eles estão usando para falar que 7.164 pessoas que foram embora fazendo bem ao canal, porque não entenderam nada de justiça, se entendessem de justiça, permaneceriam. Foram embora porque não entende justiça, foi embora 7.164 pessoas apenas. E aí nós vamos fazer uma matemática simples. O vídeo foi visto por mais ou menos 400 mil pessoas até agora. 400 mil pessoas, foi embora 7.164. Então significa que se o vídeo chegar a 4 milhões de visualizações, que é mais que... Eu tô fazendo uma coisa impossível, tá? Que é mais que o número de inscritos do canal. Por que eu falo que é impossível? Porque não tem como sair um número maior do que o número de inscritos do canal. Mas se a gente multiplicar por 10, se o vídeo chegar a 4 milhões de pessoas, quantas pessoas que saem do canal? 71.640 pessoas. Se o vídeo chegar a 4 milhões, e não tem como, porque nessa matemática a gente tem que usar o número de inscritos no canal. Então é o quê? 400 mil, o canal tem... Vamos considerar 2 milhões. Então, vezes 5, né? Uhum. Então, nós temos que multiplicar esse número vezes 5. Se o vídeo chegar a o máximo de inscritos do canal, só vão embora 35 mil pessoas. Porque isso pra mim é uma esperança, cara. Isso significa que as pessoas não são tão injustas quanto parecem. Só vai embora 35 mil pessoas, que foram as pessoas que vieram dessa pessoa e não estão querendo saber de justiça coisa nenhuma. Elas querem saber do quê? É de entretenimento, de desonestidade. Agora, justiça elas não querem saber.